Deus. E nesse ritmo de glórias a Deus, eu convoco a igreja a nós orarmos, e hoje em especial com um tema, e eu pediria permissão ao pastor para inserir essa novidade na oração do início do nosso culto, amém? Quero que vocês curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos e nós vamos orar por avivamento, amém? Pai, queremos te dar graças e te pedir, Pai, que renove os nossos corações na busca de um avivamento, Pai. Que nós procuremos entender e saber a necessidade de estarmos avivados para recebermos de Ti o melhor, Deus. Esta noite, Senhor Deus, nós estaremos firmes, apostos, para receber aquilo que Tu tem para nos entregar, Pai, que já é nosso, conquistado com o sangue que foi vertido na cruz. Ó Deus amado, Deus Pai Todo-Poderoso, nos usa, Senhor Deus, conforme o Teu querer, e que a igreja possa receber, Pai, com o seu coração fértil, aquilo que Tu tem para entregar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou deveras feliz pelo convite, lógico. Feliz seria pouco para descrever o meu estado de espírito. Dizem que o profeta, ele está sobre o espírito. E eu hoje tenho que controlá-lo, sim, porque é momento para mim, em particular, pessoalmente, de grande alegria estar aqui trazendo essa palavra. Sobretudo porque o tema, ele exige de nós um comprometimento, amém? O tema avivamento, ele é um tema, irmãos, extremamente necessário e urgente para a igreja. Nós precisamos entender que nós estamos numa caminhada e que qualquer vacilo, qualquer diminuição de velocidade, nós poderemos ser ultrapassados, amém? E a gente não quer ser ultrapassado, e não vamos ser ultrapassados, amém? No momento, irmãos, que o mundo experimenta de tanta desordem, de tanta desigualdade, de tanta inversão de valores, de tanta afronta à palavra de Deus, de tanto escárnio às obras de Deus, é imperioso, é necessário, é indispensável que nós busquemos nos reavivarmos. Nós precisamos a cada dia nos transformar, buscarmos cada vez mais estarmos em sintonia com os céus. Não precisamos de forma nenhuma, irmãos, retroceder, não necessitamos e não podemos. No país em que a gente experimenta as instituições quase que moralmente falidas, corrompidas, comprometidas, cabe a nós, igreja, nos posicionarmos. E só avivando os nossos dias a dia, só avivando a nossa fé, só aumentando a nossa sede por Deus, é que nós podemos conseguir modificar isso. O mundo não vai mudar, irmãos. Está nas nossas mãos esse compromisso. Compete a nós fazer essa transformação. E essa transformação necessariamente começa por uma mudança profunda em nossos corações. E esse nome é avivamento. A gente precisa estar reavivado. Amém? A igreja, por favor, abra as suas Bíblias em Joel, no capítulo 2. Amém? Eu sempre achava chique os ministros tomando essa água aqui, viu, irmão? Aleluia. A palavra de Deus em Joel, no capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choros e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso
e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reunis os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva dos seus aposentos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre vós, onde está o Senhor, o seu Deus. Amém? Irmãos, como foi dito, avivamento é a tônica da igreja. É o que nós buscamos e precisamos estar em sintonia. Mas o que seria mesmo avivamento? O que a gente podia hoje tirar do termo avivamento? E é importante que a gente entenda o seguinte: avivamento, ele de duas formas pode ser analisado. Do ponto de vista objetivo, que a gente entende que seja tudo aquilo que é derramado pelo Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, que faz recair sobre a igreja, sobre as congregações, trazendo momentos diferentes, experiências diferentes para todos, com visíveis, que você tem curas visíveis, você tem transformações das pessoas, você tem pessoas que se rendem, que se transformam de fato. Mas também nós entendemos que avivamento, ele é uma questão subjetiva, pessoal. Quando nós buscamos a Deus, porque nós estamos incomodados com o nosso nível de fé. E talvez o gatilho do avivamento pessoal esteja em você estar incomodado com a sua condição espiritual. Eu estar incomodado com a minha condição espiritual. O quanto eu estou acomodado? O que é que eu tenho feito? Como eu tenho buscado a Deus para ter com Ele uma relação de proximidade e intimidade? É imprescindível, irmãos, que nós façamos essa avaliação e iniciemos esse processo de aproximação a Deus. E a palavra, ela nos diz que essa aproximação, ela precisa ser através de uma conversão de todo o coração, e com jejum, com choros e com prantos. Não há, irmãos, como nessa busca pela reconstrução espiritual que nós precisamos fazer, e nós colocarmos diante de nós a superioridade de Deus, a grandiosidade de Deus, e não nos aquebrantarmos. Eu sempre que eu analiso esse ponto dessa palavra, eu imagino o seguinte: como nós nos comportaríamos se agora nós precisássemos dar um abraço em Deus? O que nós sentiríamos dentro da nossa pequenez, dentro dos nossos vacilos, dos nossos erros, do nosso pecado, e estando diante de alguém tão misericordioso que vai te receber e vai te sarar? Irmãos, eu não vejo outra opção, eu não vejo comportamento que não seja, que a gente não possa ser levado às lágrimas. Que nosso coração não se aquebrante diante de tal grandiosidade, de alguém que já fez tudo por nós, já nos entregou tudo, que com o seu infinito amor, com a sua incomparável fidelidade, não desistiu de nós. Os planos de Deus em nossas vidas não acabaram no Éden, e Ele provou isso para nós. Apesar do erro
que foi cometido, Ele honrou com o projeto que Ele tinha para as nossas vidas e redesenhou a nossa volta para Ele. A questão, irmãos, é que a rotina do dia a dia, desde o dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, ela tem nos distanciado espiritualmente de Deus. A gente tem vindo à igreja, mas não estamos aqui. Nossas cabeças muitas vezes estão nos problemas, nas coisas que deixamos em casas, em algumas coisas que ficaram por terminar. E Deus necessita de você por completo. Necessita de nós por completo. E muitas vezes, irmãos, nós oramos aqui, mas nós não conseguimos falar com Deus, porque o nosso coração não está em sintonia devida. Nós precisamos, irmãos, buscar a face de Deus como alguém que existe de fato. Às vezes Deus está muito distante da gente. Nós colocamos Deus muito distante, quase que invisível, e nós não conseguimos visualizá-lo, porque Ele está muito distante de nós, mas colocado por nós mesmos, pela frieza do nosso coração. E muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia, mas a gente não consegue ouvir Deus falar conosco através da palavra. E essa restauração precisa haver, irmãos. Nós precisamos buscar essa restauração. Nós precisamos nos reconstruir enquanto cristãos. Do momento em que você entregou a sua vida, em que nós entregamos a nossa vida, até a nossa chegada, até que Ele venha, nós precisamos estar avivados. Nós precisamos ter a certeza e a convicção de que esfriado nós seremos vomitados. É a palavra que diz: Ele vomitará os mornos, e nós não seremos vomitados, amém? Porque nós estaremos avivados. E quando eu fui ler sobre avivamento, quando fui ler pela primeira vez e fui analisar, eu achei que avivamento era a gente sair correndo, quebrando as cadeiras, jogando a cadeira para cima, aquela coisa toda, aquele Pentecoste todo. É até Pentecoste, porque o nosso primeiro avivamento conhecido na Bíblia foi lá em Pentecoste, amém? Quando Deus fez descer sobre aquele povo o Espírito Santo. Mas não é bem isso não, irmãos. O avivamento que ocorre em nós, ele às vezes na maioria das vezes, ele nos tira da condição que nós estamos. Existem pessoas que são muito agitadas, e quando elas começam a ficar avivadas, elas começam a ficar mais tranquila, mais serena, mais centrada, decide as coisas com mais cautela, erra menos, tem mais paciência, se desgasta menos, amém? Mas também aquele cara quietinho que quando você vai chegar no dia de domingo na igreja, ele está saltando, ele está correndo de um canto para outro. Meu irmão, isso é avivamento. Pegue junto e curta esse avivamento com ele. Porque quantos sabem que quando a cachoeira derrama suas águas, quem está distante recebe os respingos? E eu quero, irmão, quando você estiver avivado, eu quero estar perto de você, correndo com você. Mesmo sem poder, eu vou pegar no seu braço e vou correr junto com você, que eu quero receber, amém? E quando eu falo do primeiro avivamento que a gente tem registro na Bíblia, que é aleluia, em Pentecoste, é preciso que a gente entenda uma coisa. O avivamento subjetivo, ele nasce da insatisfação ou da intranquilidade ou da inquietude que a minha fé pequena está me trazendo. A minha frieza está me deixando intranquilo. E eu, sabendo que Deus tem muito mais para me dar, muito mais para me entregar, eu preciso entrar num reavivamento espiritual. Porque Deus é espírito, quantos sabem disso? Ele só vai agir comigo em espírito, irmão. E se o meu espírito estiver morno, Ele não vai agir não. Ele quer você quente, Ele quer você avivado, Ele quer você
agitado com ele. Amém? Mas a gente também tem as experiências dos avivamentos coletivos, em que a gente pode, de forma coletiva, buscarmos isso. E a igreja precisa ter consciência dessa responsabilidade. E em Pentecostes, irmãos, foi possível experimentar desse momento de avivamento. Ô irmãos, quando eu leio aquela passagem de Pentecostes, eu queria tanto estar lá. Amém? Quantos queriam estar lá em Pentecostes? Vendo línguas, fogo, o Espírito Santo pairando, modificando, sacudindo aquele povo, as pessoas falando em línguas, todo mundo falando. Irmãos, eu acho que foi um momento ímpar, irmão, para aquelas pessoas. E quem nasce no avivamento, irmão, nunca mais modifica. Você fica traumatizado do bem, se é que existe isso. Irmãos, você não quer coisa menor, não. Quando o avivamento chega na tua vida, você não quer coisa menor, não. Você não quer menos do que aquilo. Amém? Mas quantos sabem que a igreja, para experimentar o avivamento, ela precisa estar em unidade? E aquele povo estava em unidade. E eles experimentaram, irmãos, em unidade. Porque nós precisamos saber para onde nós estamos caminhando. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. E nós precisamos estar em unidade. Porque você corre o risco, irmão, de estar acontecendo um avivamento e você não está percebendo. Acontece, pode acontecer. Você está em meio ao avivamento, irmãos, e o seu coração não está te permitindo enxergar a grandiosidade do que Deus está fazendo. Mas existia unidade naquele local. Obediência ao que Jesus tinha determinado. O que Jesus tinha definido para aquele povo, a postura que Jesus esperava para aquele povo, foi obedecida. Eles permaneceram em fé, eles permaneceram em oração, eles permaneceram em obediência. E quando a igreja permanece assim, irmãos, ela recebe. Chega para nós, amém? Eu queria fazer aqui uma breve ilustração de um avivamento que ocorreu no país de Gales. Eu não sei se a igreja conhece essa história, mas ela é muito interessante, porque a igreja, o avivamento um acontecimento, irmãos, que ele vai começar quando Deus quiser. Parte do coração de Deus o avivamento para a igreja e para nós. Mas ele não vai fazer chegar avivamento à igreja se nós não estivermos preparados na posição. Ele precisa encontrar corações arrependidos, quebrantados, que busquem a Ele em espírito e em verdade. Amém? E essa história do país de Gales, que foi um avivamento ocorrido entre 1904 e 1905, e é considerado por alguns historiadores como um dos maiores avivamentos da história recente. Ela tem como um avivalista um jovem de 26 anos chamado Evan Roberts. Esse garoto, aos 13 anos, ele era filho de mineiro. Na região tinha muita mineração, muito minério de carvão. Evan Roberts, ele aos 13 anos, ele ficou incomodado com a relação que ele tinha espiritual. Fruto, irmãos, de tudo que ele vivia, do esfriamento que ele vivia. Na região existiam muitas igrejas, mas de espiritualidade mediana. Mas ele tinha consciência de que ele poderia experimentar algo mais da parte de Deus. E aquilo começava a mover aquele jovem, começava a incomodar. Em um determinado momento, um diácono virou para ele e disse assim, vendo a vontade, a sede que ele tinha por Deus e por ser avivado, ele disse assim: olha, já que você tem essa pretensão, faz o seguinte, não falte nenhuma célula. Não foi assim que ele disse, não, irmão, mas eu estou dizendo célula porque a gente tem célula, tá bom? Não falte nenhuma oração, porque o Espírito Santo pode chegar aqui e você não está.
Lógico que o diácono estava esfriado na fé, vamos combinar, né? Porque o menino que está buscando avivamento, o diácono manda ele ir. A função do diácono é ir junto. Nós precisamos pegar junto com aqueles que querem, irmão. A gente precisa, não pode deixar desperdiçar, principalmente a juventude. A gente precisa, e aqueles que são recém-convertidos, irmãos. A gente não pode deixar, às vezes tem um novo convertido, irmão, que ele quer pegar junto na igreja, ele está querendo crescer, os irmãos, peraí, irmão, devagar, calma, irmão. Isso, irmãos, a gente acaba com a vida espiritual da pessoa. Amém? Não pode deixar, irmão. A gente não pode tolir, diminuir, fazer apagar a fé das pessoas, porque às vezes quem está chegando, como não tem o conhecimento que tu tens, ele pode começar a se enxergar fora da órbita. Eu estou aqui, essa coisa que está me movendo aqui, eu acho que é questão de sentimental, é emocional, porque o irmão não está querendo ir comigo, e ele já está tanto tempo na igreja. Amém? Mas o diácono direcionou ele bem. Não falta nenhuma oração. E quantos sabem que a chave para o avivamento é também a oração? Orar, irmãos. Orar sem cessar. Sem cessar. E aí eu queria abrir um parênteses com relação à oração. Irmãos, a oração é o motor que mantém uma igreja de pé. Se a gente quer ver a nossa igreja prosperar, crescer, a gente precisa estar em oração, em unidade espiritual. A gente precisa orar, irmãos, porque a oração, ela vai transformar a nós, vai modificar a nós. Mas voltando a Evan Roberts, orientado pelo diácono a buscar estar em todas as orações, em todos os cultos de orações, em todos os encontros, ele começou não só na sua comunidade a buscar os encontros, como em todas as outras comunidades. E ele começou a experimentar, irmãos, algo diferente. E ele foi para um seminário fazer um curso, um rema da vida, né? Vamos dizer que foi o rema. A gente está adequando hoje, pastor, né? Célula, rema. E ele começou no rema. E quantos sabem que na medida em que você busca estar avivado, você começa a se sentir diferente. É uma experiência transformadora, irmão. A busca pelo avivamento. Não tem como você olhar para o espelho e ver a mesma pessoa. Você não vê a mesma pessoa mais. Não tem como. E ele chegou nesse seminário e ele viu uma frieza tremenda, porque quando você está se avivando, você precisa ter conhecimento da palavra. Você precisa entender a palavra revelada. E é lá no seminário que ele foi buscar. Eu já sei que Deus pode fazer muito mais, mas como? Vou buscar conhecimento. Porque ele entendeu o seguinte, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ele disse, eu não vou perecer. Amém? Ele foi buscar conhecimento. Mas chegando lá, o protocolo, irmãos, que muitas vezes esfria as igrejas. Os protocolos, sabe, que muitas vezes não deixa que o Espírito Santo se mova com a força que ele precisa se mover. Mas como nem todo mundo no seminário estava esfriado, as orações que Evan buscava fazer e que era feito durante as noites foi alcançando várias pessoas. E o que ia acontecendo naquelas reuniões, naqueles encontros, iam contagiando mais pessoas. As reuniões que eram para acabar às 20, 21 horas, elas passaram a terminar à meia-noite, em orações fervorosas, que as pessoas se curavam, as pessoas se transformavam, as pessoas se arrependiam dos seus pecados. Havia um fervor inigualável naquele lugar. E Evan, prosseguindo com o seu objetivo, com a sua busca incansável, virou para um dos jovens
numa determinada reunião daquela, e ele fez uma pergunta que, irmãos, a gente precisa fazer todos os dias. Você acredita que Deus pode nos entregar 100.000 almas? Irmãos, quantas almas você acredita que é possível você, depois de devidamente avivado, trazer para essa casa? A gente precisa crer que a gente vai modificar o mundo. A gente precisa crer que a gente precisa transformar o mundo, estar avivado e transformar o mundo. A gente está falando de um lugar de 1 milhão de habitantes, e a meta foi batida, irmãos, para a honra e glória de Deus. Um avivamento, irmãos, que teve a duração de 1 ano. Ele conseguiu atingir 100.000 pessoas. Mas deixa eu te falar, para não confundir a sua cabeça, o avivamento não foi só para trazer pessoas que não eram crentes não, viu, irmãos? Foi para trazer principalmente o povo que está aqui dentro. Foi para colocar de pé espiritualmente o povo que estava aqui dentro, que vivia numa vida espiritual mediana. Irmãos, quando nós tivermos a verdadeira consciência da necessidade do avivamento para as nossas vidas, e o quanto ele pode modificar todo o nosso entorno, nós nos dobraremos a Deus todos os dias, invocando a Ele o avivamento, buscando dele o avivamento, pedindo a Ele o avivamento, porque nós precisamos nos transformar. Mas, irmãos, ninguém contagiado pelo avivamento não é percebido. Há uma luz, há um brilho diferente na gente. E nós alcançaremos pessoas, irmãos, pelo brilho que haverá em nossos rostos, pela convicção que nós temos que Deus pode fazer muito mais do que o que Ele está fazendo hoje por nós. Nós precisamos acreditar nisso. Precisamos trazer Deus para junto de nós. Ele está muito distante, mas é a minha fé aumentada, é a minha crença no avivamento que vai trazer Ele para junto. Eu preciso trazer Ele para o meu dia a dia. E nós precisamos caminhar, irmãos, com Deus todos os dias. Ele precisa fazer parte do nosso dia a dia. Ele precisa fazer parte das nossas conversas, daquilo que a gente está assistindo, daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está trazendo para dentro da gente, porque nós somos morada do Espírito. E aqui não pode entrar nada que não agrade a Deus, porque bênçãos tem para ser derramada sobre nós. Mas nós precisamos, irmãos, abrir essas comportas e deixar cair sobre nós tantas bênçãos que Deus tem para nós. Amém? E é com essa palavra, irmãos, de certeza de que nós sairemos daqui essa noite modificados, com a chave virada. Nós sairemos, talvez, do marasmo espiritual que talvez esteja na nossa vida, para um fervor contagiante, que eu passo a palavra ao pastor. E espero, irmãos, ter da parte de Deus entregue o que Ele quis que fosse entregue essa noite. Não é nada de mim, é da parte de Deus. Amém? Eu agradeço. Aleluia.